mês. Aí teve um culto na igreja onde meu pai era o vice-presidente na época. Aí meu pai falou, pô, vai ter um culto lá na Jericó, isso lá no Karatê, na congregação que tinha, uma filial. Quem vai lá vai ser o Marcos César, vai dar o testemunho dele lá. O ex-Cezinha, né? O ex-Cezinha, dono do AP, que era dono do AP, pela misericórdia, através da vida dele. E também eu esqueci de contar para vocês, quando eu tava no Muniz Sodré, eu conheci o Julim, o ex-Julim Que da faleceu. CDD, não. Não, Quem tá faleceu vivo. foi o Paulinho. O Julinho é servo do Senhor hoje também. Sim, se converteu na Entregou prisão, né? tudo, Se converteu na entregou prisão. tudo. Eu lembro do que faleceu. O Paulinho, lá no juramento. Ele ficava muito lá naquela rua lá, né, não era, Robinho? Lá em cima na Alvorada. Eu lembro dele. Eu já... Ele morreu no juramento Isso. e o falecido Wagner, lá da Mangueira, WG, falecido Wagner Puta, morreu junto com ele. Foi pegar ele e morreu. Não foi isso? Não foi isso, Robinho? Aí, Morreram junto, mano. né? O falecido Puta lá da Aí eu conheci o Julim, já cristão, no Muniz Sodré. Aí, Mas Julinho, ele se converteu, tu foi já no Banco convidou- 3, não foi? Tu já convidou Foi o Banco Julinho? Já 3. convidou o Julinho? Julinho tem que vir Não, aí, né, Julinho? é. Isso, conheci ele lá no Muniz Sodré. Eu ia lá na cela da igreja, no cubículo dele, eu conversava com ele, eu no crime já. Que legal, né? Aí eu ia lá, conversava com ele passava umas experiências pra mim. Ele firmão, né? Lutando, né? Pra Graças poder a Deus. permanecer firme ali. É porque, olha só, é difícil uma pessoa ser o líder, o dono, entregar aquilo ali, né, Fábio? Isso aí. Ainda a gente mais sabe- preso. A gente sabe a dificuldade porque difícil. o cara o cara fica preso àquela condição. Não, É. e no caso do Julinho, Alex, ele tava preso, ele tava no Banco 3, quando ele largou tudo, cara. Ele largou o Isso crime, aí. renunciou o tráfico, renunciou Isso aí, tudo, isso aí mesmo. se entregou pra Jesus, irmão. Foi na prisão, cara. Ele não chegou na rua e se entregou, não largou tudo, não. Foi dentro da Isso prisão, aí, eu cara. conheci ele lá no Muniz Sodré. Aí, conheci o Julinho, aí meu pai foi e falou, pô, vai lá no culto lá. Depois já eu na rua, vai lá no culto. O Marcos César vai pregar lá, vai trazer um testemunho lá. E na minha igreja, eu escuto, Igreja Pedra Angular, Igreja Pentecostal Pedra Angular, pastor José Bento, missionária Márcia, né? Todo mundo da Cidade de Deus conhece, um dos mais antigos ali. Não tinha culto na minha igreja esse dia, porque eu escuto na minha igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Aí eu falei, vou lá. Aí fui no culto, aí o Marcos César pregando, né? Aí quando ele entrou no testemunho dele, quando ele falou a parte que ele se entregou, aquilo veio como uma flecha. flecha. A né? história do César, ele me contou. Ele falou que é o seguinte, que ele tava lá no estado que ele tá morando, Isso. a polícia foi na casa, Isso só aí. que ele não tava. E aí levaram mandar tal, ele não tava, isso, aquilo e tal. Aí o que ele fez? Ele se entregou aqui no Rio. Isso. Ele pegou, olha só, era pra ele ser preso. Talvez ele ia ser formado aquele enredo, né, Rony? Prendemos fulano de tal, Vai fazer aquele mó enredo escândalo, todo, mó escândalo. televisão, aquela mó coisa, escândalo. Não, ia ser como mon- gostam de ia ser fazer. montado aquele... E ele já tinha saído fora. Isso aí, ele já tava tinha muitos anos largado. já fora do crime, Já tinha largado. E aí ele me contou que ele veio e se entregou com os pés dele, foi pra galeria no Banco 3, B7. no Banco 3, que é segurança máxima, né, na B7, e o seu Gilson, que é Diretor. diretor, mas é pastor, foi lá e buscou ele, falou, César, tá na igreja, tá... E foi lá e ficou, e saiu pela porta da frente, né? Lá no Então, Muniz. a gente aqui tem maior respeito pelo seu Gilson, seu Gilson, né? Gilson Nogueira. Seu Seu Gilson, Gilson porque Nogueira. seu Gilson é um diretor de prisão, né? Mas ele é um cara que... Humano pra caramba. humano, Não é mais, e ele aposentou. acredita, ele Se tá aposentado, se tá com aposentado. coroinha, né? Tá aposentado. E aí ele é uma E é pessoa pastor que- também, né? Servo Não, de ele Deus. pastor. É pastor. Ô, Alex, e você lembra até na época que ele era coordenador de segurança, que ele comandava ali o SOI, complexo né? de Na época Jericinó? Pô, e ele sempre foi uma pessoa de dar atenção aos nossos familiares, né? Não gostava de covardia, né, cara? Sempre foi de escutar, Isso aí. né? Ele Verdade. sempre foi uma pessoa Não, muito humana. é uma educação diferente. Ele tava comentando uma parte aqui, vou te cortar, que quando ele se entregou, ele foi na delegacia. Não, ele não chegou nessa parte ainda. Vou chegar lá. Meu Deus! chegar, sou Tá, ansioso. tá adiantando, vendo? tá Eu adiantando. falo pra esposa dele, não esquece do Rivotril. Mas ela esqueceu. Aí tu bota uma pilha. Mano, mas vamos só fazer vamos frisar só um negocinho aqui. Ele falou que na delegacia trataram ele bem lá, o inspetor, isso, aquilo.
Mas os caras do SOI, quando chegou... Delegacia, ele não chegou nessa parte, irmão. não, maluco. Ô, louco! Deixa. Meu Deus, ele tá... Tá bom. Vamos Tá muito César. Calma aí. Eu também arrebentei. Pô, ele tava no testemunho do César lá na... César, tava no culto. Isso. Lá na congregação. César, um abração, quando ele irmão. contou a história dele, como ele se entregou, meu, falei, pô, aquilo veio como uma flecha no meu coração. Te inspirou, né? Aí eu já tava na palavra, meu irmão. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, tu tá certo comigo, mas com os homens da terra tu tá errado ainda. Ainda tem a pendência com a justiça, tem que se consertar com os homens da terra. Bora dar mangueira aí. Aí acabou o culto, subimos lá, né, pro terraço pra jantar e fui lá conversar com o César. E quando eu tava no tráfico, o César sempre, quando ele aparecia na comunidade, ele sempre me dava uma ideia, Edilson, sai dessa, rapaz, larga isso aí. Por que o apelido do César Sai era na DJ? vida, não. Pô, nem sei, cara, eu era criança. Ele era DJ, né? Eu era criança, Era... era menor, era DJ. É. Então aí ele sempre me dava uma ideia, porque congregava na igreja do meu pai, me viu criança. Eu morava na vila que ele morava, na mesma vila. Ele morava na ponta, eu morava no meio, a família dele. As festas das filhas dele a gente sempre ia, porque meu tio era muito... Meu tio, Ligado minha mãe a era ele, né? cabeleireira. Apesar até ter um filho mesmo, o Fabrício, ia pra lá, pra comunidade lá, pequenininho, queria andar de cavalo com a gente botava ele no cavalo, levava ele, dava uma volta com Aquele ele. moleque era levado, né? Era. Aí, né, irmão, falei pra ele, pô, Marcos, tu contando teu testemunho ali, me senti de Deus de me entregar também, tô foragido. Aí ele pegou e virou pra mim, contou a experiência de como foi quando ele se entregou. Ele falou, meu irmão, vai, coloca Deus na frente, não liga pro que os outros vai falar, porque vai ter um montão que vai falar mesmo, mas Deus, ele vai te honrar. Eu falei, Deus, ele vai te honrar, assim como ele me honrou, Deus, ele vai te honrar.